Olá, meus lindos, olá, minhas lindas. Eu sou a Prof. Josi Monteiro, do canal Luz do Saber, e hoje nós vamos estudar os números complexos. Até agora, nós vimos o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Só que surgiu um probleminha na resolução de equações do segundo grau, né? Aonde eu tenho uma raiz de número negativo. Raiz de número negativo, a gente sabe que nos campos dos números reais, ele não é possível. Então, houve a necessidade de se criar um outro conjunto, que a gente chama de conjunto C, conjunto dos números complexos, aonde eu tenho a raiz de menos 1 igual a I. E esse I, a gente vai representar a unidade imaginária. Então, o meu I vale menos 1. Se eu elevar esses dois membros aqui ao quadrado, eu vou ter que I ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, a gente tem que guardar isso. I é igual a raiz de menos 1 e I ao quadrado é igual a menos 1. Certo? O número complexo, gente, ele é representado por Z e ele tem esse formato aqui. Z igual a A mais BI. O A representa a parte real do meu complexo. E esse B que está acompanhado de I representa a parte imaginária do meu número complexo. Então, se eu tenho um número complexo 2 mais 3i, o 2 é a minha parte real do complexo. E esse mais 3, que está acompanhado de I, vai ser a minha parte imaginária desse complexo. Eu também posso representar aqui nesse gráfico, tá? Então, esse eixo aqui, que seria o meu eixo X, né, no plano cartesiano, vai ser agora o eixo da parte real do meu complexo. E esse aqui, na vertical, vai ser representado aqui a minha parte imaginária. Então, aqui seria mais ou menos a representação desse número complexo aqui, ó, 3 mais 2i. Onde eu tenho a parte real 3, aí eu fui lá, marquei aqui o 3, tá? Marquei aqui. E a minha parte imaginária seria aqui o 2. Fui lá e marquei aqui o 2, tá? Então, ligando os pontinhos, eu tenho aqui esse complexo Z, 3 mais 2i. E aí, toda vez, ó, o número aqui, Z igual a 5i. Notem que eu só tenho aqui a parte imaginária, certo? A parte real é 0. Então, a parte real é 0 e a parte imaginária é 5. Então, toda vez que a minha parte real é 0, eu tenho um imaginário puro. Se eu observar esse outro exemplo, Z igual a 6. Notem que eu só tenho a parte real, que é 6. A minha parte imaginária eu não tenho, então é 0. Toda vez que eu só tenho a parte real e a minha parte imaginária é 0, trata-se de um número real. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Agora, no campo dos complexos, eu vou conseguir resolver aquelas equações do segundo grau, onde o delta é negativo. E para isso, eu vou usar a minha unidade imaginária. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui, resolva a equação x ao quadrado mais 4 igual a 0. Resolvendo, eu faria como? Eu faria aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Aí, eu passei esse mais 4 para o outro lado. Como ele é positivo, nesse primeiro membro, eu vou passá-lo negativo para o segundo membro. X ao quadrado igual a menos 4. Para tirar esse quadrado, eu vou colocar esse menos 4 dentro da raiz. Mais ou menos a raiz de menos 4. Coloquei aqui. X é igual a mais ou menos. Agora, se fosse no campo dos reais, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Eu pararia a minha conta aqui se fosse no campo dos reais. Conjunto de solução vazia. Só que nos complexos, eu posso usar um artifício. Menos 4 é a mesma coisa que 4 que multiplica menos 1, certo?
E esse menos 1, ó, ele vale quanto? Vale I ao quadrado. Então, só vou fazer a substituição aqui, ó. Mantive mais ou menos a raiz, mantive esse 4. E troquei esse menos 1 aqui por I ao quadrado, certo? I ao quadrado. Agora sim, eu vou tirar a raiz. Raiz de 4, 2. Esse I ao quadrado, eu posso cancelar aqui, ó, o índice com quadrado, e esse I vai sair. Então, raiz de 4i ao quadrado é 2i. Como é mais ou menos, eu vou ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, eu vou ter mais 2i e menos 2i. O meu conjunto de solução, mais ou menos 2i. Agora aqui eu tenho um outro exemplo de equação completa, né? Nós vimos a incompleta, agora a completa. Para fazer a completa, a gente vai fazer normalmente como a gente faria a fórmula de Bhaskara. A gente acha o delta e depois aplica a fórmula de Bhaskara. Então, a minha equação é essa aqui. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Vou aplicar o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu B é menos 4. Menos 4 ao quadrado deu 16. 4 vezes o meu A é 1, o meu C é 5. 4 vezes 1 vezes 5 deu 20. 16 menos 20 deu menos 4. Quando chega aqui, gente, delta negativo, eu vou usar aquele artifício. O que é menos 4? É a mesma coisa que 4 vezes menos 1. E menos 1 eu já sei que vale I ao quadrado, certo? Então, eu fui lá, 4, e troquei esse menos 1 por I ao quadrado. Então, meu delta vale 4I ao quadrado. Agora, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos da fórmula, o menos do B vai dar mais. Mais 4. Vou ver aqui. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o meu delta? É 4i ao quadrado. Vou ver aqui. 4i ao quadrado. O meu A vale 1. 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou tirar essa raiz aqui, ó. Eu repeti o 4 mais ou menos raiz de 4i ao quadrado, raiz de 4, 2, raiz de ao quadrado, i, certo? Só cancelei aqui, ó, e o i sair. Então, ficou raiz de 4i ao quadrado é 2i. Agora, para fazer os x' x duas linhas, eu vou fazer a primeira fração com sinal de mais para o x' e essa fração com sinal de menos para o x duas linhas. Então, para o x' ficou o quê? 4 mais 2i sobre 2. Na prática, eu vou simplificar todo mundo por 2. E eu posso fazer o seguinte, ó. 4 dividido por 2 deu 2. Mais 2i dividido por 2 deu i. Então, x', 2 mais i. Agora, eu vou fazer o x duas linhas com o sinal de menos. 4 menos 2i sobre 2. Ficou assim. 4 dividido por 2, 2. Menos 2i dividido por 2 deu i. Então, o meu conjunto de solução são as duas raízes que eu achei aqui. 2 mais i e 2 menos i. Certinho? Vamos continuar aqui. Agora, eu tenho a forma algébrica de um número complexo. Tá? A forma algébrica a gente já viu que é z igual a a mais bi. Então, aqui nesse primeiro exemplo, ele quer determinar o valor de k para que esse complexo z igual a k menos 3 mais 6i seja um imaginário puro. Então, a gente viu que a condição para ser imaginário puro é que a parte real tem que ser igual a zero. Aí eu vou olhar para esse complexo e vou ver qual é a parte real. A parte real aqui é k menos 3, porque a parte imaginária é essa que tem i.
Então, imaginária, 6. A parte real, K menos 3. E a parte real tem que ser o quê? Igual a zero. E aí eu fiz K menos 3 igual a zero. E aí fiz uma equaçãozinha simples do primeiro grau. K igual, aqui não é menos 3? Então, eu joguei para o segundo membro, 3 positivo. Então, o valor de K desse complexo, para ele ser imaginário puro, esse K tem que ser igual a 3, certo? No exemplo 2, nós temos, determine os valores de M para que esse complexo Z igual a 6 mais M ao quadrado menos 9i seja um número real. E aí a gente viu que a condição para o número ser real é que a parte imaginária seja igual a zero. Vou lá no meu complexo, vejo qual é a parte imaginária. A parte real é 6, que está sem o i, e a parte imaginária é m ao quadrado menos 9, tá? Que está acompanhando o i. Então, vou pegar a parte imaginária, m ao quadrado menos 9, e vou colocar igual a zero. Aí eu fiquei com uma equaçãozinha simples, né? Quem tem m para um lado, quem não tem para o outro. E aí ficou m ao quadrado igual. Esse menos 9, joguei para o segundo membro, 9 positivo. Para tirar esse quadrado, vou colocar esse 9 dentro da raiz, mais ou menos raiz de 9. M é igual mais ou menos raiz de 9 é 3. Então, os valores de M, para que esse complexo seja um número real, é M igual a mais ou menos 3. Mais 3 e menos 3. Tá? Tranquilo? Agora, a gente vai ver igualdade de números complexos. Para os complexos serem iguais, a parte real do primeiro complexo tem que ser igual à parte real do segundo membro ou segundo complexo. E a parte imaginária do primeiro tem que ser igual à parte imaginária do segundo. Tá? Só assim que eles são iguais. Então, vamos para o nosso exemplo. Determine A e B de modo que se tenha A menos 2 mais menos 5 mais 4bi igual a 6 mais 3i. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai igualar a parte real desse primeiro complexo, ou primeiro lado da igualdade, igual a parte real desse segundo membro ou desse segundo complexo aqui. Tá? Qual a parte real desse primeiro lado da igualdade? A parte real é aquela que está sem o i. Então, a minha parte real é A menos 2. Aí eu fui lá. A menos 2. Então, parte real igual a parte real. Parte real, A menos 2, igual a parte real do outro lado da igualdade. No outro lado da igualdade, a minha parte real é o 6. Então, eu peguei A menos 2, real, igual a real. A menos 2 igual a 6. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. A igual a 6. Aqui era menos 2, joguei ele para lá, mais 2. E fiz essa soma aqui. 6 mais 2, 8. Achei o valor de A. Só que eu quero determinar A e B. Agora, vamos determinar o B. Para o B, eu vou fazer parte imaginária igual a parte imaginária. Olhe no primeiro membro da minha igualdade. Qual é a parte imaginária? Aquela que está acompanhando o i, é a unidade imaginária. Quem está aqui multiplicando esse i? É menos 5 mais 4b. Aí escrevi lá, menos 5 mais 4b, igual a parte imaginária do segundo membro da igualdade. Sempre a parte imaginária é aquele que está grudadinho no i, né? Ou multiplicando o i. Então, é quem aqui? Mais 3, certo? Então, eu peguei a imaginária do primeiro membro e igualei a imaginária do segundo membro. Então, ficou menos 5 mais 4b igual a 3. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro lado. Peguei aqui, ó, mais 4b igual a 3, que já está do outro lado, não mudei o sinal. Esse menos 5, vou jogar para lá, 5 positivo. 4b igual 3 mais 5, 8. Aqui, isolei o b, o 4 que está multiplicando, joguei para baixo do 8 dividindo. 8 dividido por 4 deu 2. Pronto, encontrei os valores de A e B
como pedir uma enunciado. Tá bom, meus amores? Essa foi a aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo e assista novamente. E fiquem com Deus, tá? Beijo no teu coração e até a próxima aula. Beijinho. Tchau, tchau.